Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver os princípios da eletrônica digital, que é muito importante nos sistemas que são utilizados. Ultimamente boa parte dos sistemas são digitais e é interessante nós conhecermos alguns parâmetros básicos do comportamento dos sistemas digitais. Então, inicialmente vamos introduzir os conceitos de álgebra booleana. Então, o que vem a ser isso? Então, no século XIX, o matemático britânico chamado George Boole, ele desenvolveu uma álgebra que tem por característica a ocorrência de apresentar dois estados. Um estado zero, que chamamos de falso, ou estado 1, ou verdadeiro. Então, essa é uma característica da álgebra booleana. Claude Ellwood, no século XX, aplicou essa álgebra, que chamamos de álgebra booleana, aos circuitos elétricos. E daí advém, isso é importantíssimo, daí a aplicação nos circuitos quando estudamos eletrônica digital. Então, considerando que nós temos as variáveis x, y, z ou abc, a variável você pode escolher o caractere que se queira, elas podem assumir três operações básicas. Isso está dentro do conceito da álgebra booleana. O produto booleano, que é chamado de x e y, que é representado por x vezes y. A soma booleana, x ou y, que é representado pela soma. E a negação, ou complementar booleano, que é o não x, que é representado pelo x barra. Tá? Nós não temos a divisão na álgebra booleana. Nós temos o produto booleano, soma booleana e o complementar booleano, ou a negação. Ok? Então são esses elementos. Essas duas propriedades aqui, o produto e a soma, podem ser demonstradas estatisticamente, tá? Mas não vamos demonstrar aqui no vídeo, que não faz parte do escopo da nossa aula. Mas podem ser demonstrados utilizando probabilidade condicionada e considerando x e y como eventos, tá? Então podem-se demonstrar isso aqui matematicamente, que chegamos a esses valores aqui. Então vamos começar pela porta AND, tá? A porta aí, mas geralmente chamamos, normalmente no jargão direto, quem trabalha com eletrônica, nós chamamos de porta AND. Então temos duas entradas, A e B, e temos uma saída S. Uma representação para analisar uma porta lógica seria de um circuito desse tipo aqui. As duas entradas seriam duas chaves, então a chave A e a chave B, e a minha saída seria a minha lâmpada. Tá? Então nós temos duas entradas e uma saída que é representada pela lâmpada. Então o que é que poderia acontecer neste caso? Nós teríamos 2 elevado a n possibilidades. N é o número de entradas. Como nós temos duas entradas, então 2 elevado a 2 é igual a 4. Então nós temos 4 possibilidades que podem ocorrer neste circuito, que pode ser analisado através da tabela verdade. Aqui nós temos as entradas nesse eixo, e aqui nós temos as possibilidades, tá? Então nós temos as duas chaves abertas, então a lâmpada não acende. A chave A aberta e a chave B fechada, a lâmpada não acende. A chave A fechada e a chave B aberta, a lâmpada não acende. E quando as duas chaves estão fechadas, que corresponde ao nível 1, a lâmpada acende. Então, que conclusão nós podemos tirar aqui? Que a variável, que a saída S, representada por A vezes B, só apresentará o valor igual a 1 quando as duas entradas assumirem o valor 1, ou o valor verdadeiro. Tá? Considerando que, lembrando que 0 é o falso e 1 o verdadeiro. Em termos de circuitos, 0 e 1 representam nível de tensão. Tá? Então, considerando que essa lâmpada seja uma lâmpada que trabalha com 5 volts, então a 0 corresponderia a 0 volts e 1 corresponderia a 5 volts. Então, eu teria 0 volts e 5 volts. 5 vezes 0, 0.
1 volt ou 5 volts e a outra 0 volts. 5 vezes 0, 0, e as duas lâmpadas aqui assumindo o valor máximo, então eu teria aqui os 5 volts na alimentação da lâmpada e minha lâmpada estaria ligada, ela estaria acesa, tá? Então é isso que seria essa representação, uma análise no circuito. Representação da função booleana, esses níveis 0, 0, 0 e 1, 0, 1 e 0, 0 e 1 e 1 aparece o nível 1. Então numa porta AND, a porta 1 só assumirá o seu valor de saída se as portas estiverem no nível 1. Isso é o que acontece na porta AND. Se uma delas estiver no nível 0, a saída S não assume o nível 1, tal como é apresentado pela própria tabela que vimos aqui nessa função lógica. Então aqui é uma representação bem interessante que podemos analisar aqui num trem de pulso. Podemos observar aqui quando as A e B estão em 0, a saída é igual a 0. O pulso 1, a entrada 1 está em nível 1 e o B está em nível 0. A saída continua 0 no tempo T1 e T2. Nós temos o tempo e aqui as entradas, tá? E aqui a saída X, tá? A saída X e aqui as entradas. Tudo isso no tempo. Quando no tempo entre T2 e T3, quando A assume o valor 1 e B assume o valor 1, X assume o valor 1 também, de acordo com a tabela. Entre T3 e T4, A é 0, B é igual a 1, X assume o valor 0. Isso vai acontecer até T6, quando novamente A é igual a 1, B é igual a 1. Isso permanece até o tempo T1, T7. Nesse período, então a saída assumirá o valor 1, tá? X é igual a 1. Uma porta AND ela pode ter mais do que duas entradas. Aqui nós estamos representando uma porta AND com 4 entradas. Neste caso, quantas possibilidades nós teríamos agora? Nós teríamos 2 elevado a n, onde n é igual a 4. 2 elevado a 4 é igual a 16. Então eu tenho 16 possibilidades, tá, na minha tabela verdade. Da mesma forma, a saída S só assumirá o valor 1 quando todas as entradas assumirem o valor 1. Se uma delas assumir o valor 0, a saída será 0, como pode-se ver por essa tabela verdade. Outra porta lógica interessante é a porta OR. Então a porta OR, da mesma forma que a porta AND, ela é representada, a análise é feita utilizando chaves em série. Na porta OR, a melhor forma de representar para fazer uma análise é utilizando as chaves em paralelo. Lembrando a teoria de análise de circuitos, se eu tenho aqui para fechar a corrente circule e a lâmpada acenda, basta que qualquer uma dessas chaves ela acenda, como se pode ver aqui pelo diagrama aqui que está representando. Então, nós temos duas entradas, continuamos com 4 possibilidades. Então temos as duas chaves abertas. Se a chave A estiver aberta, mas a B estiver fechada, circula uma corrente e a lâmpada acende. Se a lâmpada A estiver fechada e a chave A estiver fechada e a chave B estiver aberta, circula uma corrente por A e a lâmpada acende. E se as duas chaves estiverem fechadas, a corrente circula no circuito. Praticamente ela vai ser dividida, mas não vamos entrar em mérito dessa questão aqui. Mas seriam os resistores aqui, nós teríamos uma divisão de corrente. Vamos considerar aqui que a resistência das chaves sejam iguais. Tudo tranquilo, a corrente circula e acende
a lâmpada, tá? Então a tabela verdade de uma chave OR, de uma porta OR, é dada nessa tabela, tá? Então nós temos quatro possibilidades que nós temos, porque temos duas entradas, 2 elevado a 2 é igual a 4, então nós temos quatro possibilidades. Então S é igual a A mais B, que é a soma lógica, ela é a soma booleana, tá? Lembrando que a porta AND simboliza o produto booleano, e a porta OR representa a soma booleana. Então essa é o que acontece com uma chave, aliás, com uma porta OR em termos de análise de tabela verdade. Então ela só vai ser assumir o valor zero quando as duas entradas forem zero, e para qualquer variação que ocorra, basta que uma dessas entradas assuma o valor 1 ou ambas estejam no nível 1, a saída será sempre 1. Representação da função lógica, como fizemos lá para a porta AND: 0, 0, a saída assume o valor 0, 0, 1, assume o valor 1, 1, 0, a saída assume o valor 1, e 1 assume o valor 1. Esta é a função lógica da porta ou chamamos no jargão da eletrônica, nós chamamos simplesmente de porta OR. Analisando agora o trem de pulso, nós temos agora que vai ter uma diferença em relação da porta AND. Na porta AND, só com os dois pulsos de entrada estavam no nível máximo, ou seja, um valor igual a 1, é que a saída assumiu o valor 1, mas aqui nesse caso não. Nós temos que A é igual a 1 e B é igual a 0, a saída assume o valor 1, X assume o valor 1, ou seja, na minha saída é igual a mais B. Enquanto permaneceu A igual a 1, a B igual a 1, continua a saída no pulso igual a 1. A igual a 0, B igual a 1, a saída continua no nível 1. A igual a 0, B igual a 1 continuou nesse tempo de T2 e T4, a saída é igual a 1. Aqui continua, mesmo A igual a 1, B igual a 0, A igual a 0, B igual a 0, a saída assume o valor 0 entre T5 e T6, e de T6 a T7 ela volta a assumir o valor 1 e assim por diante, tá? Nessa nossa análise. Então isso é a aplicação no diagrama analisando uma porta OR, tá? Então é a soma lógica S A mais B. Da mesma forma que uma porta AND, uma porta lógica OR, ela pode ter mais de uma entrada, tá? Ela pode ter mais de que duas entradas. Então aqui uma porta lógica com 4 entradas, A, B, C e D, e lembrando que o número de possibilidades é 2 elevado a n, então 2 elevado a 4 igual a 16. Nós temos 16 possibilidades, diferente da porta AND, onde a saída só assumiria o valor 1 quando todas as entradas fossem igual a 1. Vejam que a porta OR é o inverso da porta AND. Ela só assume o valor, só assume o valor 0 quando as entradas forem igual a 0, e para todos os outros valores ela é igual a 1. Tá? Então vejam que ela tem uma diferença em relação à porta AND. Essa é a porta OR. Outra porta lógica interessante dentro da eletrônica digital é a porta NOT, tá? Que é a ou não, tá? Que é o complemento ou negação booleana. Então, uma característica aqui é que na porta NOT nós só temos apenas uma entrada. Aqui nós não teremos mais de uma entrada, só vai ter uma entrada numa porta NOT. Então temos A e temos a saída, tá? Só temos uma entrada. A tabela verdade é só para uma entrada.
Mas por que eu estou representando aqui? Porque 2 é só é uma entrada, 2 elevado a 1, 2, então só temos duas possibilidades. A porta A aberta, então vou representar por esse circuito aqui. A porta a chave A, melhor dizendo, a chave A aberta, a corrente continua no circuito, considerando que essa é a saída, que é a lâmpada. A porta aberta, essa corrente que circula, está fechado. Quando fechamos a chave a corrente circula por A e a lâmpada apaga, tá? Tem lembrança da teoria de circuito, isso aqui vai ser um caminho mais rápido, mais curto para a corrente, porque praticamente isso aqui é um curto, então vamos desprezar a resistência da chave, então ela vai fechar esse percurso de corrente e não vai alimentar a lâmpada. Em termos de tabela da verdade, para A igual a zero, o A barra, ou seja, a negação de A é igual a 1, a lâmpada acende, e quando A for 1, a saída é zero, ou seja, a lâmpada apaga, tá? Então, considerando que a saída seja essa minha lâmpada, nós estamos analisando. Essa tabela, a função lógica na porta lógica NOT, 0 assume o valor 1, 1 assume o valor 0. Lembrando que na porta lógica NOT só podemos ter uma única entrada. Analisando um pulso, a representação num circuito utiliza-se essa circunferência aqui, ou essa bolinha, como queiram chamar. Isso indica que é uma inversão, tá? Então, para o pulso assumindo o valor 1, A igual a 1, a saída X assume o valor 0. Quando assumir o valor 0, a saída assume o valor 1, assume o valor 1, assume o valor 0, 0 assume o valor 1 e assim sucessivamente. E temos as portas que são derivadas das portas AND, OR e NOR, e OR, AND e OR, que são combinações. Então nós temos a porta NAND, que vai ser o oposto da porta AND, que é a saída igual a vezes B barra, tá? Ou A vezes B barrado, depende como algumas pessoas chamam. Então nós temos a tabela verdade, ela inverte. Então vai sumir 1, 1. Na AND temos 0, 0, 0 e 1. Numa AND nós temos 1, 1, 1 e 0. Tá? Ela inverte a situação. Com a porta OR, que é a porta NOR, que é A mais B barra, ou A mais B barrado. Nós temos que a saída é essa daqui, enquanto nós tínhamos outros lá, nós tínhamos 0, 1, 1 e 1. Aqui nós vamos ter 1, 0, 0 e 0, tá? Numa porta NOR. Então essas portas são derivadas, então combinações, tá, de portas lógicas. Da mesma forma aqui nós podemos fazer operações matemáticas com as portas AND e com as portas NOR, mas isso fica para um outro vídeo posterior. Outra porta derivada é a porta SHORE, que é uma ou exclusivo, que é essa representação ela só vai assumir o valor 1 quando as entradas forem diferentes. Essa é a ou exclusiva. Para as entradas iguais, ou seja, para entradas iguais, ou seja, ambas A e B igual a 0 e A e B igual a 1, ela assume o valor 0. E quando elas forem diferentes, elas assumem o valor 1. Essa é uma ou exclusiva. Então, para os valores diferentes das entradas, o valor é 1. Para valores iguais das entradas, o valor é 0. Então, essa é a porta SHORE, tá? Que é a ou exclusiva. Então, essa é a representação em diagrama de circuitos. Essa é a operação booleana. E essa é a tabela verdade para uma porta SHORE. Então, pessoal, obrigado. Espero que tenham gostado desse vídeo introdutório à eletrônica digital. E vemos alguns princípios da álgebra booleana. Espero que tenham gostado. Desse vídeo. Curtam, comentem e tirem suas dúvidas. Estamos aqui para tirar qualquer dúvida. Ok? Um abraço sideral a todos e até o próximo vídeo.